Mônica, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite de sempre. Bem, reinvenção já é um tema que você vem me falando há bastante tempo. Inclusive tem um artigo seu publicado, acho que já faz mais de um ano, sobre esse tema. E não foi uma, mas várias vezes que você me falou da importância de se preparar para o futuro. Mas acredito que você também está vendo esse futuro um pouquinho mais distante e, de repente, esse futuro é agora. Por motivos alheios à nossa vontade, nós nos encontramos numa situação diferente que está nos forçando a se reinventar em todas as áreas. Eu queria aproveitar esse momento para pedir para você esclarecer um pouco melhor isso, algo que você já está estudando há bastante tempo, e acredito que pode ajudar a muitas pessoas em todas as áreas nesse momento de crise que todos nós estamos enfrentando. Por favor. Perfeito, Rabino. Obrigada por sempre abrir esse espaço aqui para a gente falar, para eu falar um pouquinho e poder contribuir. A gente, nos últimos 2 meses, estamos entrando no 3º mês, né, desse afastamento social. A gente começou a ouvir muito essa expressão, né, reinvenção, eu preciso me preparar para o novo normal, e isso se popularizou. Mas, na verdade, a gente precisa contextualizar isso um pouquinho e saber que isso já vinha acontecendo. O que já vinha acontecendo, né? Vamos entender. O mundo, na verdade, na segunda metade do século XX, né, então no pós-guerras, ele foi caminhando, foi fazendo uma trajetória de cada vez buscar mais liberdade, né? Então, é um mundo que se construiu com estilos de vida e formas de trabalho pela busca do sucesso, pela busca do status. A gente viu a queda dos regimes totalitários, a gente personificou muito essa busca através do consumo, e o autor Zygmunt Bauman, ele personifica essa ideia através de uma metáfora do pêndulo, onde um lado do pêndulo é a segurança e o outro lado do pêndulo é a liberdade. Isso é uma dualidade da humanidade. Quanto mais segurança, menos liberdade. Quanto mais liberdade, menos segurança. Então, o mundo foi se construindo dessa maneira. Quando a gente entra no século XXI, então, na virada do século, o mundo estava com esse pêndulo bem voltado para o lado da liberdade, né? Então, a gente tinha o pode tudo, uma queda dos valores, a gente perdeu as referências, e mais recentemente, já nessa segunda década do século, começou a se chamar o mundo de mundo VUCA, né? Que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E é nesse cenário, né, de um mundo tão confuso que se instala, então, uma angústia do indivíduo, onde ele perde as referências, ele não tem mais modelos a seguir, nem modelos governamentais, nem modelos de família, nem valores. Isso fica bastante deteriorado, e é claro que eu estou falando da humanidade como um todo. E como que a gente consegue ver isso, né, que isso está se deteriorando? A gente conseguiu, como humanidade, no mundo civilizado, mais recentemente, ter acesso à saúde, à alimentação, claro que não de uma forma igualitária, mas como nunca havia na história. E o homem fez todas essas conquistas com tecnologia, com longevidade, a gente consegue viver mais tempo, mas, ao mesmo tempo, as estruturas, elas são voláteis. Exemplo disso, eu consigo viver mais tempo, a gente vai ter mais idosos, mas os sistemas de aposentadoria não suportam, né? As universidades começaram a ficar obsoletas diante de tanta mudança. Os empregos já haviam desaparecido na pré-pandemia. A gente só vai ter agora uma intensificação e uma urgência dessa reinvenção para que a gente possa estabelecer uma nova vida. Então, essa evolução toda do ser humano, ela, de alguma maneira, ela não é sustentável,
e ela também acabou com a ideia de pertencimento. Então, a pessoa, o indivíduo, ele se sente irrelevante, perdido, angustiado. E em cima desse sentimento, e enfatizando que isso tudo pré-pandemia, né, é que se falava de uma reinvenção, né, de buscas de novas capacitações, de novos recursos, seja profissionais, seja para criar filhos, para educar os netos, o indivíduo começa a buscar isso, né? Então, muitos historiadores falavam, então, que a gente ia ter o retorno desse pêndulo para... E aí a gente viu alguns sinais disso, que foram regimes mais direitistas sendo eleitos. O que significa isso? O ser humano adora o conhecido, né? Então, se aqui está confuso e não está dando muito certo, eu vou voltar para lá, mas isso não faz mais o menor sentido. Então, a gente já vinha vendo essa inversão de rumo. Isso é uma conversa que eu tive algumas vezes com o Rabino Ilan, né? E eu acho que ele está bem conectado com essa ideia da reinvenção, até por conversar com muitas pessoas. Então, queria ouvir também dele como que é esse cenário. Então, realmente, conversando com muitas pessoas, primeiro eu vejo que as pessoas não estavam preparadas. A grande maioria não está preparada para essa mudança, porque sempre você ouve falar que, com o tempo, as profissões que existem hoje não vão mais existir, só que sempre era mais uma notícia e um futuro distante. E quando chega na realidade, as pessoas não estão preparadas. Mas eu tive algumas surpresas positivas, conversando com algumas pessoas nessas últimas semanas, de pessoas que souberam aproveitar positivamente. E eu fiquei surpreso e feliz. Um exemplo, até ontem, estava tendo uma conversa com o nosso grupo jovem, e uma das moças falou o seguinte, ela disse que ela sempre trabalhou numa loja e vivia de comissão, e já faz 60 dias, 45, não sei exatamente quantos dias, ela está sem ganhar um centavo, a loja fechada. Então foi quando ela resolveu resgatar um sonho antigo, que era abrir uma empresa própria de marketing digital, algo que sempre foi necessário, quer dizer, na última década, e agora muito mais do que nunca. E ela está feliz da vida e disse que foi muito positiva essa quebra, vamos chamar assim, esse momento onde que ela foi forçada a buscar um sonho antigo e ela abriu a empresa, já tem cliente, ela está muito feliz. Só mais um exemplo, alguém que faz meses ou talvez anos que fica me pedindo ajuda para encontrar um emprego, eu sempre falando para ele que não existem mais empregos, é muito difícil, na verdade isso aprendi com você, Mônica, que agora a gente tem que procurar trabalho e não emprego. Mas ele ficava lá, já tem mais idade, não é tão jovem, e eu fiquei muito feliz quando sexta-feira ele me ligou e disse, me dando a boa notícia, que eles abriram, eles têm a família, abriu uma empresa de alimentos, onde que a esposa cozinha junto com as filhas e ele faz as compras e faz as entregas. Então, eu fiquei bastante feliz em ver onde que ele aproveitou isso, e agora ele toda hora me escreve falando que as pessoas têm que aproveitar, têm que ser criativa, e ele era justamente aquela pessoa que estava sempre falando, ninguém me ajuda, eu não consigo trabalho para mim, não consigo, eu preciso de estágio, eu preciso de trabalho para minhas filhas, e de repente tudo vira quando a pessoa é forçada. Então, por um lado, eu vejo histórias bonitas, mas eu vejo uma grande maioria também desesperada, ou que não está pronta, ou que não consegue acreditar que as coisas vão mudar. E aí eu volto a pergunta para você. Eu escuto muitas pessoas, mas você é formada e ajuda muitas pessoas na orientação de carreira. Como ajudar pessoas que estão perdidas, ainda não encontraram a luz, vamos chamar assim, nesse momento de crise?
Então, são duas histórias de sucesso aí, né? Muito bom ouvir histórias de sucesso de pessoas que tomaram uma atitude positiva, né? É um momento extremamente difícil. Alguns historiadores já estão se referindo a esse momento como um salto quântico. O que quer dizer isso? É onde as pessoas elas têm que lidar com a mudança que já estava lá, né? Então, esse exemplo da pessoa que começou a cozinhar é exatamente isso. Ele lida com a mudança que já estava lá. Mas, assim, mais objetivamente, a gente tem, na verdade, 3 grandes ações para a reinvenção. Vou falar as primeiras 2, né? Que é a primeira delas é o que a gente chama tecnicamente de upskilling. O que quer dizer essa palavra? É uma requalificação. Então, quando a gente fala de requalificação, é a gente buscar algum outro tipo de conteúdo. Um exemplo disso é quando no passado, talvez alguns se lembrem, que os arquitetos deixaram de desenhar na prancheta e passaram a desenhar nos computadores. Então, os arquitetos passaram por uma requalificação para exercer aquela profissão que eles já tinham, né? Mas agora, nesse momento da pandemia, a gente vê os médicos passando por uma requalificação, né, que é a telemedicina. Então, eles vão ter que aprender a fazer alguma coisa e se requalificarem para poder atender. Num âmbito um pouco mais simples, né? Por que isso já estava acontecendo? Quando a gente vai lá no supermercado fazer as nossas compras e tem uma máquina, ao invés de uma caixa de supermercado, e do lado dessa máquina tem uma pessoa ajudando a gente a usar a máquina, essa pessoa, esse posto de trabalho, ele vai desaparecer. E essa pessoa vai precisar se requalificar. Né? A gente sabe que existem já em países desenvolvidos programas para tirar essa pessoa do mercado de trabalho, ela recebe um salário para ela se requalificar e voltar. É claro que a gente está falando de países desenvolvidos, aqui a gente ainda não está nesse nível, mas já existiam essas previsões de que isso iria acontecer, já estava acontecendo. Né? Quando a gente pensa num âmbito, então, mais pessoal ainda, primeiro, se durante essas semanas agora você fez a sua primeira compra por aplicativo, se você usou a internet para pagar uma conta, você fez uma espécie de upskilling, você se requalificou. Então, isso é uma ideia que tanto as 2 histórias que o Rabino contou, tem aqui uma requalificação. A pessoa olhou para aquele ambiente, viu que talentos ela tem, como ela poderia atuar, e ela fez uma outra escolha. Então, isso é um dos caminhos. Pode ser uma escolha dentro daquilo que ela já fazia, que de uma outra forma, usando um ambiente virtual, por exemplo, ou usando uma outra ferramenta, ou pode ser uma nova escolha, como no caso aí da empresa de alimentação. Isso leva a gente para o segundo grande grupo de atividades que falam do aprendizado, do lifelong learning. Então, a gente não vai mais aprender somente com aquele nosso diploma de graduação, de pós-graduação, de MBA. Na verdade, esses diplomas e essas qualificações, se elas têm mais de 3 anos, elas estão velhinhas, igual um carro velho, elas estão obsoletas, elas precisam ser renovadas. Então, é necessário aprender continuamente e o tempo inteiro, e aprender coisas que são úteis para o momento. Então, a gente tem aí alguns tipos de aprendizado, 2 deles. Um é o conhecimento digital, né? Esses aprendizados são listados pelo Fórum Mundial de Economia e pela revista Forbes. Então, o conhecimento digital é se integrar nesse mundo virtual, né? É interagir com esse mundo virtual e não somente reagir ao mundo virtual, né? E habilidades cognitivas de alto nível. O que é isso? É criatividade, é um pensamento crítico, é você solucionar problemas complexos, é pensar fora da caixa. Então, quando a gente pensa nessas 2 habilidades que estão listadas pelo Fórum Mundial de Economia, a gente vê que elas foram aplicadas nessas 2 histórias do Rabino. E aí eu vou devolver para o Rabino falando que eu acho que ele também está aplicando isso. Né? A gente está aqui
tendo uma aula, uma live, né? Um novo modelo, e eu tenho visto que isso tem sido um contínuo aí desde essa mudança. Então, como que você está se reinventando nessa pandemia? Realmente, quando você fala de upskilling, acho que isso daqui, você deu vários exemplos dos médicos, dos arquitetos, acho que os rabinos, o judaísmo em geral também tem que progredir dentro dos novos moldes. Na verdade, acho que essa é a beleza do judaísmo, que é uma mensagem eterna e sempre utilizando as melhores ferramentas. É interessante que quando começou o rádio a ficar mais popular, no final da década de 50 nos Estados Unidos, os líderes religiosos ficaram com medo. Quais vão ser as mensagens que o rádio vai trazer para nossa casa? E na época o Rebbe falou: o rádio vai poder atingir mais gente? Que maravilha! Vamos colocar aula de Torá no rádio. E o seu aluno, Rabino Weiber, foi o primeiro a dar uma aula no rádio em 1960. E o resto, como nós dizemos, é história. Hoje você vai na internet, você tem milhares e milhares em todas as línguas de aula de todos os tipos de assuntos e disponível a todos. E para mim, pessoalmente, não foi uma grande novidade, um grande salto, que já faz, acredito que uns 3 ou 4 anos, que a gente transmite a aula virtualmente. Até lembro que no início deu uma esvaziada nos alunos presenciais. E as pessoas falaram: não, você tem que parar de transmitir ao vivo, porque senão as pessoas não vêm aqui. Mas quantas pessoas eu perdi presencial? Talvez vieram menos 20, menos 30, mas tem milhares que assistem virtualmente. Então, eu sempre procurei as melhores ferramentas e, para mim, está sendo fácil, na verdade, não é se adaptar, é continuar esse trabalho, só que agora não tem mais ninguém presencial, é tudo virtual. E acredito que todos devem seguir esse modelo. Estou falando especificamente em aula virtual, mas seguir esse modelo da tecnologia, porque todos nós, em todas as áreas, precisamos procurar o upskilling. Muito bom. A minha experiência também é essa, Rabina, um pouco análoga. Eu atendo virtualmente desde 2008, né? Então, na verdade, até foi interessante, né, nesses últimos 2 meses, de pessoas que nunca queriam receber um atendimento virtual, aceitaram, né? Então, elas, como eu disse anteriormente, elas reagiam ao virtual, elas passaram a interagir com o virtual. Então, isso é um posicionamento bastante interessante. E aí a gente olha também para outras habilidades que são desejadas nesse contexto, né? Uma das habilidades mais desejadas é justamente essa, é a adaptabilidade, é olhar para esse ambiente novo, que é totalmente desconhecido, que tem dúvidas, que tem medo, que tem incertezas, mas eu olhar com flexibilidade, com adaptabilidade. Como que eu posso interagir com esse novo? Porque ele está aí. Então, ou a gente reage a ele, ou a gente interage com ele. Então, essa ideia da adaptabilidade é uma das competências mais desejadas no indivíduo hoje, e está se provando nesse mundo de tantas mudanças, né, como uma necessidade de mudança de paradigma, de mudança de mindset, de realmente se abrir para essa possibilidade do novo. Eu fico muito contente quando o Rabino fala aqui dessa adaptação, né, e da possibilidade da gente usar a tecnologia para aprender, e que isso é uma coisa sempre bem-vinda, e realmente hoje a gente pode ouvir aulas aí do mundo todo, né? Então, eu queria que ele contasse se tem alguma novidade, alguma ação nova nesse sentido. Você sabe que eu gosto de me reinventar, não é de hoje, e eu acho importante a gente sempre estar vindo com novidades. O ser humano gosta de novidades. E eu tive a sorte de ter pessoas como você que estavam sempre me alertando. Você tem que buscar sempre o seu melhor.
E uma coisa que me marcou muito foi um amigo que estava na minha casa, a gente teve um evento, não sei, talvez faz 5, 6 meses, na época onde a gente podia se encontrar pessoalmente, e ele tem uma conversa aberta, ele falou, fala sério, você acha que eu vou me deslocar da Barra para vir estudar com você? Eu gosto muito de estudar com você, mas eu não vou vir da Barra para estudar com você. E se liga, porque o mundo está mudando e tem inúmeros motivos para alguém não se deslocar fisicamente para ir estudar a Torá. Tem muita gente que quer estudar a Torá, mas não vai se deslocar. Quando ele estava falando de estudar, não estava falando de palestras, aulas virtuais. Isso tem muitas. Está falando de uma coisa mais estruturada. Ele, na época, estava fazendo um mentorado até dos Estados Unidos, e ele falou dessa ideia de criar um sistema de mentoria. E ficou me falando, depois mandou mais mensagens. Eu, na realidade, comecei a estruturar, porque quando eu escuto uma boa ideia, eu gosto logo de colocar na prática. Estruturei, o papel aceita tudo, e estava pronto e foi engavetado por hora, porque sempre aparecem novos eventos e atividades, e acabei deixando de lado. Mas assim que começou a pandemia, eu falei, bom, a hora é agora. Então, eu tive esse impulso também de lançar uma plataforma profissional de cursos e de mentoria. Então, era uma ideia já antiga, faz 3, 4 anos a gente fez uma primeira tentativa, deu certo, mas na época era mais baseado em texto. E agora, com a ajuda de vários amigos, estou muito feliz que hoje, bem hoje, eu finalizei e a gente vai estar lançando hoje, amanhã, essa plataforma chamada Mayan Academy. Uma academia, Mayan é um nome que nós já usamos há algum tempo, e em hebraico significa nascente, fonte. Então, o objetivo é ser uma fonte inesgotável de conhecimento, de inspiração, e não é somente eu, estou juntando professores, bons professores, que tem pelo Brasil todo, para conseguir passar várias facetas, vários níveis e vários tipos de assunto. Então, a gente está começando já semana que vem um curso de História Judaica, com o Rabino Boitner, um curso de Educação Criativa com a minha esposa, com a Debbie, e tem vários outros cursos que já estão montados, que a gente vai lançando aos poucos. Essa é a ideia dos cursos virtuais, não só uma aula, mas um curso. Você pega um assunto do início até o final, com material de apoio, a pessoa realmente poder se aprofundar em um assunto e depois receber um diploma. Mais importante do que o diploma é você realmente ganhar o conhecimento vasto sobre um assunto, não ficar cada dia escutando uma palestra diferente e ficar uma coisa jogada. E a ideia da mentoria, a gente já lançou, na realidade, semana passada, e já estamos vendo belos resultados, onde a pessoa ela pode, em casa, receber uma ligação particular de alguém que sabe um pouco mais ou muito mais sobre um determinado assunto, e a pessoa escolhe o assunto, escolhe o horário, e ela pode estudar particularmente em casa, mais um serviço gratuito, e uma coisa maravilhosa. A gente está vendo que pessoas perceberam a importância de estudar. Então, se eu posso dar um conselho para quem está desesperado ou para quem está desanimado, que a gente falou antes, seria desliga um pouquinho a televisão, para um pouco de ler notícias e estuda um pouco de Torá. As opções estão disponíveis. Mas, concluindo, essa é a minha reinvenção do momento. Muito bom, Rabino. Então, você está conectado com lifelong learning, né, que é o aprendizado contínuo. Melhor que estar conectado, você está proporcionando isso, não só para quem está perto, mas para quem está à distância também, né? Então, seria legal deixar aqui o endereço para todo mundo poder se conectar com essa nova possibilidade de aprendizado, né? Porque é um dos temas da reinvenção justamente esse, aprendizado contínuo, e a gente tem essa possibilidade de estudar todos esses temas como você colocou. Boa, então é academy.maayan, com 2 As, .org.br. Depois a gente vai colocar embaixo do vídeo o link que as pessoas podem seguir.
Mas eu queria saber de você, como você se reinventou? Então, a minha reinvenção, ela já veio de muito tempo, né? É um processo longo. Eu posso dizer que eu estou há 10 anos em reinvenção, porque eu fiz uma transição de carreira, mas um aspecto que eu acho que vale a pena mencionar, né, de reinvenção e que vale também para a minha experiência pessoal, o que seria a terceira linha de reinvenção, que a gente acabou não falando, que é o autoconhecimento, né? Então, eu investi muito tempo nesse tema, até para poder trabalhar com isso, mas a ideia é da gente investir no autoconhecimento, em quem a gente é, em quem a gente quer ser, quais são os nossos valores, qual que é o nosso papel no mundo. Então, a gente tem aí uma oportunidade para conviver com nós mesmos. Então, a gente vinha aí numa velocidade incrível, todo mundo ocupado, todo mundo respondendo milhões de mensagens e sem tempo para nada, e de repente vem o vírus e ele nos para, e a gente é obrigado a conviver conosco, com a nossa realidade, com o nosso estilo de vida, enfim, a pensar sobre nós mesmos, e a gente tem algumas jornadas de trabalho que estão reduzidas, as pessoas têm um tempo maior de reflexão. Então, essa ideia do autoconhecimento é a minha dica, talvez, né, para as pessoas que querem crescer, usar esse momento para crescer, para se desenvolver, para ampliar. A gente, só voltando no contexto que a gente vinha falando, né, no mundo tão confuso e tão evoluído tecnologicamente, a gente está falando aqui sobre fazer aulas virtuais, enfim. Então, o mundo estava lá num lugar onde o ser humano estava questionando, né, se a inteligência artificial, se o robô, se a máquina pode substituir a sua ação, o seu emprego, né? E aí a gente vê que nada por acaso, vem o vírus, vem essa pandemia, e a gente se conecta com a ideia de que somente um ser humano pode ajudar outro ser humano. A gente tem essa questão, seja obedecendo o distanciamento social para você não prejudicar o outro, apesar de ser muito difícil, seja nos cuidados. A gente tem aí inúmeros profissionais da medicina e de outras atividades essenciais arriscando a vida para que a gente tenha cuidados, para que a gente esteja abastecido. Então, esse olhar, né, de primeiro para dentro, de autoconhecimento, e depois para fora, de empatia, de relação, de expansão de consciência, esse é um aprendizado que a gente pode ter nesse momento. E essa ideia da expansão da consciência, de como a gente pode ser um indivíduo melhor, como a gente pode evoluir como ser humano, espiritualmente e intelectualmente, é uma mensagem. A gente tem uma pausa, que, é claro, eu estou separando a pausa da doença, mas a própria vulnerabilidade em relação à nossa saúde nos coloca nesse lugar de pensar quem somos nós, o que a gente veio fazer aqui, que mundo é esse que a gente está construindo, o que eu quero deixar de legado para as próximas gerações, o que eu quero ensinar para os meus filhos, como eu quero educar essa geração que vem aí. Então, esse olhar para dentro, ele é extremamente rico, e eu poderia dizer assim que cada minuto dessa pausa ela pode ser produtiva, seja se requalificando, seja se autoconhecendo, seja no aprendizado contínuo. Então, não é um momento para ser desperdiçado, mesmo que a gente está lidando e com coisas muito difíceis, que são perdas materiais e perdas afetivas também. Então, existe, de fato, essa dificuldade. A gente não está aqui, de forma alguma,
desmerecendo ou negando isso, mas existe também um momento que pode ser um momento de crescimento individual de cada um. E aí, assim, queria também... Mas eu queria saber você, Mônica, só sim. interrompendo, porque você tem várias funções importantes. Então, você como terapeuta, o que você sugere? Porque tem pessoas que pode até ser que entenderam intelectualmente Sim. a oportunidade de reinvenção, mas na prática Sim. ou estão tristes ou estão desanimadas, estão para baixo e não para você se reinventar precisa de criatividade. Para ter criatividade você tem que ter ânimo, tem que ter vida. Como que a Sim. pessoa pode... Qual a tua sugestão? Então, algumas coisas práticas, né? Então, primeira coisa é a gente entender que é um momento não normal. Então, a gente pode não estar tendo as reações que a gente tem normalmente, né? E essa observação pessoal é muito importante. Então, você não ter a mesma energia, você não ter o mesmo pique, você respeitar isso faz parte do processo, mas também faz parte do processo você escolher onde você vai usar essa energia, né? Então, se você está com menos energia, mas você vai usar essa energia para ver as notícias na TV, essa é uma péssima ideia. Então, uma primeira observação é consumir menos notícias. As notícias estão lá, você vai ter que saber o que aconteceu, mas uma vez por dia é mais que suficiente para a sua informação, né, e manutenção dessa rotina de informações. Não precisa mais que isso, né? A segunda coisa, além de escolher as atividades que você vai fazer. Então, escolha o seu melhor horário do dia, né? Cada um tem uma dinâmica, tem pessoas que funcionam melhor pela manhã, tem pessoas que funcionam melhor no final do dia. Escolha o melhor horário do dia para fazer aquela atividade que é essencial para você, que vai te colocar para frente, que pode ser aprender uma coisa nova, pode fazer aquele pouco trabalho que você tem para fazer, pode usar a sua energia melhor naquilo que vai produzir resultado. Porque quando eu tenho um dia que produziu resultado, eu tenho energia para o dia seguinte, né? Se eu deixei para fazer, eu procrastinei, não usei o meu melhor horário, então a tendência é que no dia seguinte eu repita essa mesma trajetória. Então, tomar bastante cuidado com essa questão da rotina, da agenda, né? E fazer a sua melhor energia naquilo que é extremamente produtivo. Um outro ponto também bastante importante, né? Que não custa nada repetir, talvez todo mundo saiba, mas é alimentação e exercício físico. Ah, mas eu não consigo fazer exercício físico porque eu estou em casa. Tá cheio de dicas aí nos celulares, dançar, pular, algumas academias estão mostrando isso também online gratuitamente, mas faça alguma coisa, mexa-se. Quando você mexe o seu corpo, você muda o seu estado mental. Então, se você está lá num estado mental de baixa energia, de preguiça, de não consigo mudar os meus pensamentos, mexa o seu corpo, porque isso vai dar resultado, né? Então, alimentação, exercícios físicos, naturalmente dormir as horas necessárias. Então, prestar atenção nas rotinas que fazem sentido para você, com relação a dormir cedo ou dormir tarde, mantenha aquela rotina que é o seu hábito. Não é porque no dia seguinte eu não tenho trabalho às 8 da manhã que eu posso ir dormir às 3. Não, o contrário, mantenha essa dinâmica, porque isso vai trazer inúmeros benefícios aí para a saúde e para os cuidados. Uma outra dica também é procure conversar. Então, ligue para um amigo, ligue para um parente, para um filho, para alguém que você possa conversar, seja dessa maneira que a gente está fazendo com vídeo, seja no telefone. Se tiver muito difícil, procure também ajuda profissional também para conversar. É uma possibilidade, então, muitos profissionais têm dado esse suporte nesse momento e faz bastante sentido, porque a conversa,
seja com alguém conhecido, seja com um amigo, com um rabino, com um profissional, ela estrutura, ela ajuda que o indivíduo elabore sobre aquele momento. E isso é muito importante, uma vez que a gente está num contexto de difícil entendimento. E, além de difícil entendimento, a gente todos os dias recebe informações que são novas, às vezes desconexas, às vezes elas são conflitantes. Então, é realmente muito difícil de entender. E essa elaboração feita pela nossa mente, ela não é tão rápida assim, ela precisa de um tempo. Então, a interlocução, ela ajuda nessa elaboração, né? Então, use esse tempo do dia, né? Divida o dia em fatias e adeque a sua rotina para que você saiba hoje à noite, quase 9 horas da noite, o que você vai fazer amanhã de manhã, como vai ser a sua rotina amanhã de manhã. E repita isso dia a dia, porque isso vai ajudar você a se manter conectado com coisas que são produtivas para você. Isso é bastante importante, né? Um elemento assim também final, né, em relação aos cuidados, a gente precisa entender que é normal estar com medo. Então, uma vez que a gente tem um ambiente de tantas incertezas, existe realmente um medo de como vai ser, mas ficar repetindo essas perguntas, e a gente chama isso uma ruminação, né? Que é repetir essas perguntas mentalmente o tempo inteiro. Isso é extremamente danoso para o cérebro e para a nossa energia vital, né? Então, muitas pessoas têm me procurado, ou escrito, ou falando que estão em pânico, e eu sei que o mesmo acontece com o rabino, as pessoas colocam esse medo e não sabem o que fazer. Então, eu queria trazer aqui uma ideia, né, de que o pânico, ele além de ser um sentimento muito ruim, ele está conectado com uma ideia de prepotência. O que quer dizer isso? É que se eu estou em pânico, eu já dei a resposta. Eu já sei que aquilo vai terminar mal, que vai ser um caos. Então, por isso, o meu medo, o meu pânico se eleva imensamente. E quem somos nós para já dar as respostas que vai acabar mal? Por isso, a ideia da prepotência. Então, eu queria propor aqui um exercício para todos, para a gente trocar o pânico pela perplexidade, né? O que a perplexidade nos traz, né? A gente está assustado com o novo, a gente está perplexo, mas a perplexidade, ela nos traz um elemento de saída, que é: eu estou perplexo, eu não consigo entender o que está acontecendo. Eu não sei lidar com aquilo que está acontecendo. É difícil para mim o que está acontecendo, mas eu posso tentar entender, tentar aprender, tentar modificar, tentar conversar, e isso nos dá, então, elementos de saída que não nos fecham numa resposta de que vai dar errado. Então, quando a gente substitui o pânico pela perplexidade, isso é um exercício mental, né? Isso nos ajuda e nos coloca num outro lugar, difícil também, mas onde eu posso acessar recursos de adaptação, recursos de flexibilidade, recursos de energia, recursos para usar toda essa rotina sugerida, porque eu sei que eu vou lidar melhor com essa situação nova. Então, assim, de uma maneira breve, são algumas dicas aqui, né, que eu espero possam ajudar e essas pessoas todas que estão sofrendo, e realmente é uma situação bastante difícil. Eu queria ouvir também
do lado rabínico, o que a gente pode ouvir, né, e dizer para essas pessoas que estão em sofrimento. O que eu posso te dizer? É muito difícil todos os testes que a humanidade vem passando. E eu sinto muito pela dor, pelo sofrimento de todos e em todas as áreas, porque as dificuldades são enormes e em todas as áreas praticamente. A única coisa que eu posso dizer é que talvez precise comprar uma vaca nova. Eu vou te contar uma história interessante de um homem muito, muito pobre. Sabe que os rabinos sempre respondem com histórias. E as pessoas costumam me perguntar se essa história é verdadeira. Eu digo que eu só conto histórias verdadeiras. E essa história é bem interessante de um homem que ele não tinha nenhuma fonte de renda. A única coisa que ele tinha era uma vaca. E com essa vaca ele tirava o leite, vendia o leite, e com isso ele tinha alguns trocados para, com muita dificuldade, comprar alguma comida para sua família. Um dia, o grande mestre, o Baal Shem Tov, falando de cerca de 300 anos atrás, o Baal Shem Tov ele estava de visita naquela cidade, e ele foi até a casa desse homem. Bateu na porta, pediu para entrar, o homem se sentiu muito orgulhoso, muito feliz com a visita do grande mestre, e que eu devo a honra. E o Baal Shem Tov falou, eu vim aqui, que eu estou fazendo uma arrecadação para uma causa muito importante de tzedakah, eu preciso que você me dê 18 rublos. Coitado do homem. Ele não tinha um centavo, como ele ia ter 18 rublos? Só que um rebbe, um tzadik, um justo está pedindo para ele não podia falar não. Não só porque ele tinha medo de falar não, insegurança. Ele sabia que se um tzadik pede, isso é importante. Ele foi falar com a esposa e disse que ele iria vender a vaca, a única coisa que eles tinham, para poder dar para o tzadik aquele dinheiro. E assim ele fez, com alegria, não com sofrimento. Ele foi, vendeu a vaca, ele traz o dinheiro, entrega na mão do mestre. O mestre agradece, dá brachó, dá bênçãos para ele e se despede. Resumindo a história, esse homem agora não tinha mais dinheiro para comprar comida e não tinha dinheiro para pagar o aluguel da pequena casinha que ele morava. Ele foi despejado e ele, com confiança em Deus, com alegria, foi procurar algum outro lugar para morar. Ele acabou mudando de cidade, conseguiu lá um pequeno lugar para ele morar e, com as últimas moedinhas que sobrou da venda da vaca, ele conseguiu comprar uma outra vaca, mas não aquela vaca grande, forte, que dava muito leite. Ele comprou uma vaquinha magrinha, foi o que ele conseguiu comprar e era o que ele sabia fazer, vender leite. Uma vez, um homem muito rico passou por perto da casa dele e pediu para ele um copo de leite. E aquele homem achou aquele leite maravilhoso. E ele falou, eu quero comprar todo o teu estoque. Ele vendeu. No dia seguinte ele voltou, eu quero comprar todo o teu estoque. E assim, a cada dia ele vinha e ele pagava muito bem. E esse homem começou a subir na vida e Baruch Hashem, ele agora tinha Parnassá, ele tinha o sustento que ele precisava para, com dignidade, sustentar a sua família. Ele, muito agradecido, foi até Mezibus, a cidade do Baal Shem Tov, para agradecer pelas brachot. Falou, tuas brachot deram certo. E o Baal Shem Tov falou para ele, eu sei que você deve ter ficado chateado comigo aquela vez que eu fui na tua casa e eu te forcei, eu fui cruel, não? Eu te forcei vender a vaca para você me dar aquele dinheiro, mas saiba que eu vi que você merecia mais. Só que se você continuasse com aquela mesma vaca, aquela mesma vida, aquela mesma rotina, não ia funcionar. Na hora que você vendeu a vaca e você se sentiu vulnerável, a palavra que você falou, Mônica, e você agora se colocou numa posição diferente, pedindo para Deus ajuda, com confiança, e você foi procurar, que é importante também fazer a nossa parte, você foi procurar uma outra forma de ganhar dinheiro,
essa mudança trouxe, como a gente fala, Meshané Makom, Meshané Mazal. Você muda de situação, você muda a tua sorte. Isso atraiu as brachot. Então, não fui eu que te dei, você que atraiu agora as brachot que estavam predestinadas para você. Nós estamos numa época onde muita gente está perdendo as suas vacas. Nós podemos chorar, nós podemos se deprimir, e talvez é a tendência mais fácil, mas nós podemos não sermos vítimas, mas sim protagonistas. Entender que existe Deus, que existe o mesmo Deus, como alguém falava para o Rebbe, que estava com problemas de Parnassá, falou, saiba que o mesmo Deus que sustenta bilhões de pessoas no mundo, ele vai também te ajudar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E esse, pela Kabbalah, esse sentimento de vazio, esse momento de quebra, se bem aproveitado, ele é maravilhoso. Então, se nós aproveitarmos, como você falou, não se sentir uma vítima, aproveitar de uma forma produtiva, então a gente está alinhado. Você estuda a psicologia positiva, eu estudo a Kabbalah Hassidut, e é muito próximo essa ideia de positividade, essa ideia de proatividade. Então, eu acho que nós estamos falando basicamente a mesma coisa, e o importante é as pessoas realmente se convencerem. Então, o lado de não escutar notícias é o lado de se afastar do mal. Mas eu acho que falta também o lado positivo, colocar conteúdo positivo na cabeça. Não tem nada melhor do que a Torá. Nada melhor do que os ensinamentos judaicos milenares para preencher a nossa cabeça e trazer energia positiva. O que você acha? Muito bom. Acho perfeito, Rav. Eu queria falar com relação à psicologia positiva, né? É interessante porque a gente falou aqui de se reinventar e de tomar todas essas ações, né? De sair do vítima para o protagonismo, e muitas pessoas podem estar pensando, poxa, mas justo agora, no meio dessa confusão em que o mundo está mudando, eu vou ter que fazer outras coisas. Então, eu queria dizer que se reinventar não é de jeito nenhum jogar fora quem você é. É exatamente a ideia de você expandir os seus limites, expandir a sua consciência, né? E a psicologia positiva fala uma coisa que é exatamente o que a Hassidut também fala, que é nós individualmente temos todos os recursos que nós precisamos para estar exatamente onde nós estamos. Então, a reinvenção aqui é um convite para que a gente possa acessar esses recursos, né? Não é jogar fora, não é desistir de quem você é o contrário, é pegar quem você é, juntar com essa energia de ação que o Rav falou e colocar isso numa prática, seja de aprendizado, seja de construção, e os recursos estão individualmente com cada um. Esse ensinamento é tanto pela ciência, pela psicologia positiva, quanto pela fé, pela Hassidut. Então, acho muito bonito a gente ficar com essa ideia de que temos todos os recursos. Legal. Quem quiser pode fazer perguntas aqui pelo Facebook. Já tem algumas perguntas. A primeira pergunta aqui, Mônica, é para você. Mônica, como planejar a volta ao novo normal? Então, boa pergunta, né? Obrigado aí para quem fez, né? Primeiro, estabelecer a rotina do novo normal. A gente ainda não sabe qual vai ser, né? Então, só para falar de coisas bastante reais, né? Nessa semana, algumas empresas aqui, brasileiras, cariocas, anunciaram que vão estender o home office até dezembro. Então, estou dando só um exemplo que algumas empresas vão fazer isso e vão escalonar o novo normal. Então, dependendo da sua atividade, né, entenda quais vão ser as rotinas. Se você vai voltar aos poucos, se você vai abrir sua loja todos os dias ou meio período, quando que isso vai ser possível, você vai voltar para a sua empresa de uma maneira já
de vez ou vai voltar aos poucos, como a maioria das empresas estão falando. E se você não tem uma atividade, organize também a sua rotina. Isso vale para o hoje e para o novo normal. Quem quiser pode continuar fazendo perguntas, a gente tem aqui mais 9 minutos. Uma nova pergunta aqui, Mônica, é a seguinte. Deixa eu abrir aqui. O pânico de agora deve ser tratado ou você acha que vai ser só passageiro? Então, ótima pergunta também. Primeiro, a gente precisa entender ao que esse pânico está conectado, né? Então, como eu disse, existe uma normalidade de um certo pânico, mas a gente precisa ver que consequências que ele está causando em cada indivíduo. Se eu parei completamente de dormir, né? Se eu estou tendo algum tipo de alucinação ou visões com pensamentos muito negativos, se eu estou, de alguma maneira, agredindo o meu corpo, ou se eu estou sendo agressivo com alguém. Todas essas coisas a gente está falando no mundo da patologia, elas têm que ser rapidamente tratadas, né? Se eu tenho pensamentos esporádicos, que eu digo, durante o dia eu tenho alguns medos, mas isso não está impedindo as minhas atividades, a minha sugestão é, como eu disse antes, a elaboração, que é você conversar com alguém, ou talvez buscar uma ajuda profissional, mas para elaborar e conseguir digerir esse pânico. Então, tudo depende de quais são as consequências que isso está causando em cada indivíduo, mas é bastante importante prestar atenção nos adultos e também nas crianças, que acho que vale essa menção. Que bom. Então, quero te agradecer por uma noite maravilhosa. Espero que as pessoas aproveitaram e puderam tirar dicas práticas e que todos nós, dá um brachá para todos nós, que a gente possa ter muita saúde, quando a gente fala de saúde, saúde física, saúde emocional, mental e espiritual, que a gente possa ficar bem, que a gente possa realmente sair fortalecido desse momento e não, Deus os livre, enfraquecido. E todos aqueles que precisam de cura, que possam ter a sua cura imediata. E quem precisa de força, quem precisa de energia, procurem profissionais. Tem profissionais na área da saúde, tem profissionais espirituais. E procure ser proativo. E que Deus possa nos ajudar a que esse caminho seja mais fácil, que seja um bem revelado para todos nós. Mais uma vez, muito obrigado, Mônica. Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Até logo. Até a próxima.